Boa noite! Mais um programa Palavra Franca. Hoje, uma edição especial para comemorarmos o Dia do Psicólogo, que é comemorado amanhã, dia 27 de agosto. Inclusive, gente, amanhã haverá uma sessão solene aqui na Câmara Municipal de Valparaíso para homenagear os psicólogos de nossa cidade. Já quero parabenizar ao presidente da casa e a todos os vereadores pela iniciativa. Parabéns. Pessoal, assim escreveu Freud: a mente humana é como um iceberg. Apenas uma pequena parte fica visível, enquanto a maior parte está submersa. Para falar um pouquinho de psicologia, sobre o Dia do Psicólogo, a data que é comemorada amanhã, estamos recebendo hoje aqui ela que é graduada em psicologia, pós-graduada em recursos humanos, psicologia clínica, psicologia do trânsito, proprietária da primeira clínica de Valparaíso, a Clínica Equilíbrio. Gente, a Clínica Equilíbrio fica logo ali na entrada, na etapa A, primeiro prédio à direita. Inclusive, é conhecido como o primeiro prédio a ter um elevador na cidade. É o prédio da clínica da doutora Zizi. Doutora Zizi, gente, ela é mineira lá de Monte Carmelo, moradora de Valparaíso há mais de 30 anos, pioneira, uma mulher visionária, empreendedora, que começou, gente, sendo diretora da Casego, foi presidente primeira presidente do Sindicato dos Psicólogos do Estado de Goiás, foi conselheira no Conselho Federal de Psicologia, diretora, gente, ela também foi diretora na Confederação Nacional dos Psicólogos, representando o Centro-Oeste brasileiro, e hoje essa mineira lá de Monte Carmelo, que eu vou descobrir já já com vocês, fica aí ligadinho. O nome dela, gente, é nome próprio ou é um apelido? Com vocês, a nossa convidada de hoje, doutora Zizi Martins. Boa noite, doutora. Boa noite, Jamis. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, né, para falar sobre a psicologia, né, essa ciência tão importante para o ser humano, e em comemoração ao Dia do Psicólogo amanhã, que amanhã faz 63 anos que foi regulamentada a profissão de psicólogo, que foi no ano de 1962, que passou a ser regulamentada no Brasil, né? Então amanhã 63 anos de psicologia. De regulamentação aqui no Brasil. E amanhã haverá uma sessão solene aqui na Câmara, né? A partir de que horas? 19h30 tá marcado. Ó, gente, amanhã às 19h30, sessão solene na Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás, comemorando o Dia do Psicólogo, ok? Bom, pessoal, hoje nós vamos descobrir um pouquinho da nossa convidada, ela que é lá de Monte Carmelo, gente. Olha, Monte Carmelo, mineira, e veio parar aqui na nossa pérola do entorno, Valparaíso. Doutora Zizi, como é que foi essa saga? Como é que a senhora chegou aqui no Valparaíso? Primeiro eu vou falar como que saí de Minas, né? Primeiro, então, como saiu? Senão eles vão pensar que eu vim direto de Minas para Valparaíso. Sim, não, como é que foi? Quando eu tinha 4 anos de idade, meu pai resolveu vir para o estado de Goiás. E, primeiramente, ele alugou terras, ele sempre mexeu com lavoura, e município de Itumbiara, né? Porque só atravessar a ponte ali já é Goiás. Então ele veio para esse município de Itumbiara. Posteriormente ele vendeu as terras em Minas e comprou em Quirinópolis. Lá a gente viveu lá em Quirinópolis até fiquei adulta. E depois do falecimento do meu pai, a gente mudou para Goiânia. E em Goiânia, eu fui para Goiânia, essa mudança, eu falo que eu tive 3 mudanças na minha vida. De Minas para Goiás foi meu pai que decidiu. De Quirinópolis para Goiânia, fui eu que chamei minha mãe e meus irmãos, foi eu que decidi para fazer psicologia. Assisti uma palestra que eu gostei muito e aí eu decidi, né,
Em Quirinópolis eu fui professora, né? Era bem jovem, mas assim, com 20 anos eu já era professora, tipo EJA hoje, jovem adulto. E a gente ia no final de semana para Rio Verde, né? De Quirinópolis para Rio Verde, nem tinha asfalto. E no final de semana, então, tinha o ônibus que levava, a maioria eram professores, para fazer faculdade em Rio Verde. E fiz um semestre de letras. Mas fui assistir uma palestra em Goiânia e gostei muito e decidi eu vou mudar para Goiânia, chamar minha mãe, meus irmãos e fazer psicologia, porque foi aí que eu descobri, né, uma palestra que eu achei interessante, que falou do inconsciente, foi até sobre a psicanálise mesmo. Né? Que legal. E aí decidi essa mudança de Quirinópolis para Goiânia. E depois a outra também que eu decidi, quando eu decidi vir para cá. Para Valparaíso. Aí, então, por que eu vim para cá? Ó, já tá nos assistindo aí. Inclusive, gente, a nossa diretora, a nossa convidada, ela também é diretora da Associação Comercial de Valparaíso de Goiás. E tá nos assistindo aí ao vivo, doutor Etevaldo Souza, mandando uma boa noite para a senhora. Boa noite, Etevaldo. Ele disse que você divulgou a palavra franca aí nos grupos, né? E eu e Jaimilson estamos agradecendo a sua divulgação. E também eu estou na associação há anos, foi o Etevaldo, né, que foi meu aluno lá na FIPLAC, no curso de administração, e aí me convidou, né, quando ele era presidente da Cival, há muitos anos atrás, e eu estou até hoje, né, porque eu gosto muito de estar, né, com o grupo e participando dessa sociedade de Valparaíso. Então eu continuo na Cival, né, que eu considero muito importante estar lá, né, participando da nossa sociedade. Inclusive, doutora Zizi, tá mandando um abraço aí também ao vivo a Lúcia, a esposa do Etevaldo, né? E dizendo, olha, boa noite e parabéns pelo dia do psicólogo. Abraço da Lúcia. Ai, Lúcia, a Lúcia, a esposa do Etevaldo, é uma grande amiga minha. Né? Eu conheci o Etevaldo e conheci a Lúcia. E depois aí os dois, né, casaram, então foi muito importante, porque os dois já eram amigos meus. Olha, né? Aí. Então é um casal amigo. Então, gosto muito da Lúcia, ela é uma pessoa muito carinhosa, muito afetiva, que eu tenho muita consideração por ela, né, muito carinho. Obrigado, dona Lúcia. Obrigado, Etevaldo. Inclusive, gente, o programa Palavra Franca de hoje, né, em homenagem ao Dia do Psicólogo, é patrocinado pela Fermazon de Goiás. Olha aí, um abraço meu amigo Etevaldo e também um abraço meu amigo João Paulo da Único Certificado Digital. Muito bem, então a senhora decidiu ir para Goiânia, de Goiânia, de Quirinópolis para de Quirinópolis para Goiânia, de Goiânia para Valparaíso. De Goiânia. E por que eu vim para Valparaíso? Por quê? Porque eu fiz psicologia, já trabalhava numa empresa, né, Companhia de Armazém do Estado de Goiás, e quando eu formei, eu fiz um projeto, fui enquadrada como psicólogo. Depois foi criada uma divisão de recursos humanos, que eu chefiei por 4 anos, né, com esse projeto meu, e depois o governador da época, né? O doutor Henrique Santilo. Henrique Santilo criou uma... É da época do Etevaldo. É da época do Etevaldo. Etevaldo conheceu o Henrique Santilo. O governador Henrique Santilo assinou um decreto que criava nas empresas públicas uma diretoria de recursos humanos, que seria eleita um funcionário, quantos quisesse candidatar, um seria eleito para ser diretor de recursos humanos. E aí, no primeiro momento eu nem pensei em me candidatar. Mas como eu já tinha feito pós em recursos humanos, especialista em recursos humanos, participava de todos os congressos, fui em congresso de recursos humanos até em Buenos Aires, e aí eu estava preparada, mas ele não exigia que tivesse formação nenhuma em recursos humanos. Aí meus colegas mesmo falaram, por que você não candidata? Essa diretoria vai ficar subordinada, né? Então, aí eu resolvi, faltava um mês, e me candidatei e ganhei de 6 colegas, né? Olha aí. Aí, essa diretoria eu ocupei por 2 anos, depois eu não quis repetir, teve mais um mandato, aí entrou um colega, eu não quis me candidatar mais, né? Deixei que outro candidatasse,
E nesse período, quando ele terminou esse mandato já do outro colega, a Caseco estava na iminência de ser extinta. E aí, então, é aquele clima. Então, eu pensava em ser psicóloga lá, não queria mais ser chefe, nem... E o clima estava muito ruim e eu resolvi. Fiquei até mais um ano esperando. Eu cheguei à conclusão, mas o que eu vou fazer? Tinha um salário alto, meu salário, né, na época, porque eu fui diretora. Sim. E aí eu decidi pedir demissão, fazer meu acerto. E aí, recomeçar minha vida profissional em outro lugar. E sempre achei Brasília uma cidade interessante, porque tem várias culturas e não fica longe de Goiânia, que eu ia separar da minha família. Sim, separar da minha família. Mas como fica perto, né? Como eu vou e volto, é como se eu morasse aqui e lá. E lá. Estou sempre indo e voltando. Aí resolvi, mas eu fui morar em Brasília e pensei, eu vou colocar uma clínica no estado de Goiás, fazer o credenciamento do Detran, e descobri que Valparaíso, né, os parentes meus da Ocidental, qual a cidade mais perto de Brasília? É Valparaíso. E aí levei meu currículo para a FIPLAC, entrei para dar aula na FIPLAC, né, que hoje é Unidesc. E aí foi assim que eu vim para Valparaíso. Vi essa cidade crescer, não era nem emancipada. Ainda era município de Lusiânia, gente. Ainda era, porque tive essa honra de ser a primeira psicóloga, de às vezes fazer um trabalho voluntário, mandava alguém do CAIS, porque não tinha na época, né, psicólogo no município, nem na área da saúde, nem na educação. Então eu cheguei a dar palestra em escola, né, quando me convidavam, e também encaminhavam pessoas carentes lá do CAIS, e eu atendia também. E também tive também a honra de receber um título de cidadã valparaísense em 2008. Olha aí. E então, você aprende, eu vi que não sou só eu. Valparaíso, como a gente, né, as pessoas que vieram já há bastante tempo, eu sinto que tem um carinho pela cidade. É como se você visse uma criança crescer. Sim. Você tem um carinho maior por ela. E eu percebo que as pessoas também têm. E eu também tenho, porque a gente viu essa cidade crescer, era pequena e viu ela crescer. Então a gente tem, é diferente esse sentimento. Eu achei que foi muito bom ter vindo, né? E gosto daqui, das pessoas, né? Essa mistura, né? de cultura, de vários estados, né? Por exemplo, nós estamos dois aqui. Você nasceu no Maranhão. Maranhão. Eu nasci em Minas Gerais. Então, às vezes a gente está junto, tem 4 pessoas, cada um é do estado. Então, eu acho muito interessante isso. Valparaíso junta esse povo, né? Todo de Brasília, todo mundo vem para Brasília também, né? É muito bom essa cultura daqui. Então, eu sou feliz de ter vindo de Goiânia para cá, né? Mas eu sei, um abraço aí pro Leonardo, está nos assistindo, Léo Duval, que é nosso diretor também de marketing da Associação Comercial. Está assistindo também. Abraço, meu amigo Léo, do Guia Comercial de Valparaíso. Um abraço para todos os nossos colegas, né, que estiverem assistindo lá da Cival. O nosso presidente Anderson Soares. Para todos, né, eu tenho assim... O André, um abraço para o André. O André também, para todos. Essa turma aí da Associação Comercial. Mas eu sei, doutora, que a senhora... Maria Helena, todos. Maria Helena. Gente, eu não vou falar nome porque todos, gente, né? Falta, Adriana, né? todos, mas para todos, né, que da Cival, que estão assistindo, né? Nosso abraço e fico muito feliz de saber que vocês estão aí assistindo. Doutora, então, a senhora escolheu psicologia por causa dessa palestra. A questão foi a palestra que você assistiu. Aí você gostou da palestra? O tema era psicologia? A palestra era sobre... Falava do id, ego, superego, da teoria da psicanálise. Olha Freud, aí, né? E do inconsciente, do subconsciente. Eu achei aquilo fascinante, porque na época a psicologia não era muito conhecida. Né? Na época quase não era como hoje, que existe em todas as áreas. Sim. Então, mas eu achei assim fascinante a palestra, né? E decidi. Eu falei assim, não, eu vou fazer letras, com todo o respeito. Eu fui professora, achei que foi uma experiência muito, muito importante. Dei também palestra sobre atendimento no Sebrae,
né? Cheguei até a dar alguns aqui. Depois aí foi a construção, a clínica, aí foi que eu deixei a faculdade, estava com muito acúmulo de atividade na época. E as palestras também do Sebrae, eu cheguei a dar algumas, mas então foi isso, né? Eu pensei, eu vou fazer letras? Não, é mais interessante eu fazer psicologia. Eu tinha feito um semestre em Rio Verde. Aí foi que eu vim para Goiânia para poder fazer psicologia. E aí, então, a minha vinda para cá, essa honra, né, de ser a primeira aqui, de poder ajudar, eu tive a oportunidade, né, de uma das palestras que eu dei lá no CAIC, e depois que eu dei a diretora na época falou que os adolescentes estavam muito difíceis, que se eu podia dar uma palestra. E depois da palestra eu cheguei a atender alguns individualmente, que estavam com mais problemas. E uma dessas pessoas individual, eu atendi uma menina de 13 anos na época. E depois de alguns anos, eu encontrei essa menina, ela estava moça, e ela falou assim, você não deve saber quem eu sou, mas você mudou minha vida. A menina falou. Que legal. Ela já estava uma moça. Então, se eu ajudei, né, se para ela mudou a vida, já é muito importante. E com certeza, às vezes, posso ter ajudado outros também, né, daqueles adolescentes. Então, assim, foi muito, muito bom eu poder ser a primeira e ajudar no momento que não tinha psicólogo no município. Sim. Nem na saúde, nem na educação, nem na área social. Agora eu pude fazer visita, né, que eu fiquei assim encarregada de fazer contato aqui no município e até fui em Lusiânia também, para a reativação do sindicato e também a eleição agora, que amanhã, até amanhã, dia de votação do Conselho Regional e Federal. E aí eu fiz esse contato, fiquei muito feliz de ver que tem muitos na área social, CRAS, na saúde, cresceu, né? Na educação, em todas as áreas aqui da prefeitura. Que bom, que bom. E que bom encontrar uma pessoa que teve a vida transformada com a sua colaboração, bom, né? Ela falar isso para mim. É gratificante, né? É gratificante. A pessoa falou assim, mudou minha vida, né? Então, esse aqui dá prazer para a gente, é isso, é ajudar a pessoa a transformar a vida para uma vida melhor, né? Que é o que a psicologia, o profissional da psicologia deve ter esse prazer de passar essa mensagem e conseguir uma transformação, né? Gente, a nossa convidada, ela é não só pioneira na cidade, mas com certeza muita gente está nos assistindo fez o exame para passar, para tirar a carteira CNH. Porque ela, a primeira psicóloga, a primeira clínica, inclusive clínica Equilíbrio. Por que esse nome Equilíbrio? Eu vou te contar que na hora que eu fui abrir a clínica, a contadora sugeriu, gente, que nome que põe? Ela sugeriu, coloque equilíbrio. E eu achei interessante, porque o ser humano também ele precisa do equilíbrio, né? Então, ela, na época que eu fui abrir, a gente pensou, que nome, né? Começamos a pensar em nome. Aí ela falou, eu achei um nome interessante, porque, na verdade, tudo na vida, o importante é ter o equilíbrio, né? Não é o extremo. Então, o equilíbrio, e aí o nome Equilíbrio foi assim... Ficou. Que realmente é um nome que eu achei bem adequado, né? Para uma clínica de psicologia. E foi bem bolado, bem colocado, né? Parabéns aí. Quem foi essa contadora? Ela ainda é a mesma contadora até hoje? Não. Ela só abriu a clínica. Ela até já faleceu. Depois de alguns anos ela ficou doente. O nosso amigo Tevaldo está dizendo link, né, no grupo da diretoria. Gente, o link está no grupo aí da diretoria, né? Quem quiser participar, programa Palavra Franca, hoje recebendo a nossa psicóloga, a primeira psicóloga do município de Valparaíso, doutora Zizi Martins. Doutora Zizi, uma curiosidade minha, que certamente é de muitas pessoas também. Zizi é o seu nome próprio ou Zizi é o seu apelido? Fala para nós aí. Patrocínio aí da Único Certificado Digital e da Fermazon de Goiás. O seu nome é próprio ou é apelido, Zizi?
Essa pergunta, muita gente, às vezes eu mostro em algum atendimento, mostro o documento, mas é nome mesmo. Isso quando eu era adolescente, isso até me irritava, né? Mas depois você vai meu Deus, é nome. Aí as pessoas acham que é apelido, né? Sim, sim. Mas eu tenho a honra, assim, o orgulho de ter esse nome, que é o nome da minha tia, madrinha de Crisma, né? Lá de Minas Gerais. Eu fui no dia 9 de agosto, agora é aniversário, né, dela, e todo ano eu levava minha mãe, mas há 4 anos eu não tenho minha mãe mais, e eu continuo indo, porque ela é uma pessoa muito alegre, ela adora reunir família, então ela tem um prazer muito grande de receber. Agora eu já estou vendo, porque quando a gente começou a ir nessas festas dela, festa do Reis, festa dos casamentos, os que casaram, que a gente foi em casamento dos primeiros filhos dela, hoje já tem até neto já, né? Então, e a gente vê na nova geração lá agora, e como eu vi no dia 9 de agosto agora, então assim, é um orgulho para mim ter o nome dela, né? Uhum. Assim como minha mãe era uma mulher que deu muito exemplo de vida para nós, ela também é uma tia e madrinha, assim, brilhante, é uma pessoa. Então, eu ter o nome de Zizi, eu ainda falei lá no aniversário para ela, né, é uma honra para mim ter o nome dela, né? E aí, já não importa mais, pode pensar que é o apelido, né? Tá. Mas a verdade é que o nome Zizi é um nome próprio, gente, e é um nome em homenagem à sua tia, que também se chama Zizi, e está hoje com 94 anos, 94. super ativa, tá? E fazendo história. Zizi, portanto, é em homenagem à sua tia, Dona Zizi, lá onde eu nasci, lá em Minas Gerais, né? Lá em Minas Gerais. Aí quando tá todo mundo, ela vai para a fazenda, que é pertinho. Aí é a casa na cidade. Aí faz as peças na fazenda. Bom, doutora Zizi, amanhã, inclusive, gente, amanhã, deixar aqui o convite, a senhora vai ser homenageada na Câmara, né? Como é que foi isso aí? A homenagem? Vai ter uma homenagem, né? Amanhã na Câmara, né? É que alguns psicólogos do município, e os que trabalham também no município, vão receber a homenagem amanhã. E eu sou uma das homenageadas amanhã na Câmara, né? Então eu convido a todos para estar presente lá, para assistir essa homenagem aos psicólogos do município. 19h30, na Câmara Municipal, ali no Parque Rio Branco, Avenida das Palmeiras. Você é convidada. Doutora Zizi, estão perguntando se a senhora tem Instagram. A senhora tem Instagram? O Instagram? Tem? Ó, gente. Não, ele tá... Eu tenho que... Tá desativado. Tá desativado. Ela tá em off, né? Alguém me disse, gente, que rico não tem Instagram, viu? Você não acha, gente? Alguém disse que... Ô, Leonardo, é o Léo que tá perguntando. Ô, Léo, gente rica não tem Instagram, viu, Léo? Alguém disse aí. E aí a dona Zizi tá sem Instagram. Por enquanto, né? Mas ela tá sem Instagram. Gente, é com muita alegria hoje, satisfação, nós estamos recebendo aqui a doutora Zizi para esse bate-papo aqui do programa Palavra Franca sobre o Dia do Psicólogo, que é comemorado amanhã, dia 27 de agosto. É o Dia do Psicólogo e em homenagem a todos os psicólogos, estamos recebendo hoje aqui a doutora Zizi Martins para esse papo muito especial aqui no programa Palavra Franca. Doutora Zizi, hoje a gente sabe que tem que cuidar da saúde física, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar do cabelo, tem que cuidar das unhas, mas tem que cuidar da alma também. Tem que ter um psicólogo, doutora? Nós temos a medicina que estuda a nossa saúde física, o nosso corpo, né? Sim. E a psicologia é o estudo da mente humana. Então, podemos falar, antigamente, até quando começou lá junto no histórico da psicologia, que já há anos, às vezes até mais de 1000 anos, se estuda
a mente humana. Mas não era uma ciência, né? Então, era filosofia, então se estudava a mente humana, e falava até, antigamente, falava estudo da alma, antes de ser uma ciência, que a psicologia depois passou a ser uma ciência. Quando que ela passou a ser uma ciência? Então, é uma ciência nova, que tem 146 anos, que existe como ciência, quando começou o primeiro laboratório, começou a medir o comportamento, né, que foi na Alemanha, né, um psicólogo começou a fazer as experiências de laboratório. E até então a psicologia não era tida como uma ciência. Então vê que é uma ciência nova, né, tem menos de 150 anos, né, e foi aí com as primeiras experiências, depois foi para os Estados Unidos também. Tive a oportunidade de conhecer lá na formatura da faculdade da Sarah, em Harvard, né, o Skinner, que fez experiência com o rato, o comportamento dos ratos, para medir o comportamento. E aí esse primeiro foi na Alemanha, né, como experiência de ciência mesmo, depois nos Estados Unidos, e em Harvard, esses professores que a gente estudou aqui nos livros, né, que eu estudei hoje é PUC, né, Universidade Católica de Goiânia, e a gente, assim, foi muito interessante, Joanis, eu ver e tirar foto junto com a Sarah na frente de um daqueles que a gente estudou no livro, a foto dele, né, aquela pintura, né, o William James, por exemplo, e o Skinner, que a gente fazia experiência do rato, de condicionamento, extinção e do comportamento. Então, você vê lá aquele laboratório que ele trabalhou, né? Então, aí passou a ser essa ciência, porque a partir das experiências, aí passou a ser uma ciência, a psicologia, né? Então, como ciência, então, 146 anos só, né? É uma ciência nova. Né? Então, a medicina já é bem mais antiga, né? Que trata do nosso corpo, saúde física, e a psicologia trata do sentimento, né? Da alma do ser humano. E então, por que o psicólogo ele precisa não só do conhecimento científico, e precisa também de agir com o coração, com o sentimento, né, para entender a dor humana, para poder ajudar. Então, não basta você ter conhecimento técnico e científico na psicologia, é preciso também agir com o coração também, porque só assim você tem um bom resultado. Então, para fazer psicologia, eu acho, para lidar com o ser humano, a medicina também, né? É preciso ter esse sentimento humano. Precisa ter coração. E precisa de agir com o coração também, né? E por quê? Porque tudo é sentido, né, Joanis? Se você não é para... Você tem que ser forte para ajudar o seu paciente, mas você precisa estar, ele sentir que você está também participando da dor dele e quer ajudar ele a passar essa mensagem de mudança de vida. Mas não só a técnica, mas também agir com esse sentimento, né? com o coração empatia, também, né? Com o sentimento de empatia, mas é isso. E isso é muito importante, né, para o profissional. Então, essa ciência que é tão importante, e hoje, né, as pessoas estão vivendo muita ansiedade, depressão, né? O mês que vem já é falar sobre o Setembro Amarelo. Setembro do suicídio. É aí que então a gente falar de vida, né? É preciso. Antigamente falava assim, eu não vou no psicólogo porque eu não sou doido. Então, há muito tempo atrás, muita gente falava isso. Tinha um preconceito de tabu, pensar, né? eu vou, vai pensar que eu... E aí eu queria falar, então, assim, a diferença da psicologia e a psiquiatria. Muita gente pergunta isso, né? Esses dias mesmo perguntou para mim, antes de eu aplicar o teste, sempre eu dou uma mini palestra para eles antes de aplicar o teste lá mesmo da carteira de motorista, né? Eu não consigo ser uma psicóloga que aplicar teste apenas um serviço. Essa ciência tem uma finalidade muito maior, que é ajudar as pessoas a mudar a vida. E para isso a gente tem que passar mensagem. Então sempre eu passo a mensagem mesmo antes de aplicar o teste. E às vezes as pessoas perguntam a diferença de psiquiatria e psicologia.
A psiquiatria é a especialização médica, do jeito que você especializa em outra especialidade, é a especialização médica que trata das doenças mentais. Certo. Das doenças mentais. Então, o que acontece? Aquele preconceito que existia, hoje ele já não está tendo mais, né? As pessoas vão no psicólogo. O que precisa? Porque quando chega a nível de doença mental, então que falava, não sou doido, aí então precisa, já seria doença mental. O psicólogo também trabalha, às vezes, também com doenças mentais, junto com o psiquiatra, às vezes, né? Um trabalho de uma equipe. Uma parceria, né? Mas o mais importante é para não ficar doente mental, né? Então, chegar nisso a um nível de um suicídio. Então, a pessoa descobrir que existe uma maneira de viver melhor, que precisa ser grato pelo que tem, ao invés de ficar vendo só o que não tem. E então, esse sentimento assim, de mudar a vida, né, de buscar a vida, ao invés de... Por que chama depressão, né? Então, aquele pensamento repetitivo que vai levando, pensamento negativo, pode fazer a pessoa cair numa depressão. Então, é preciso da gente já prevenir para não cair na depressão, sair daquilo e pensar outras coisas boas, pensamento bom. Hoje se usa muita terapia cognitiva comportamental, que é essa mudança de pensamento, né? É lógico que a pessoa às vezes está trazendo muitos problemas lá de trás. Nossos pais fizeram o melhor que podiam, mas eles também tinham problema. Sim. E às vezes passaram um problema, né? E então, o que precisa? E agora? O que a gente pode fazer se ainda está muita coisa incomodando, está lá no inconsciente? Precisa de procurar descobrir isso e fazer essa mudança. E essa mudança, então, essa terapia cognitiva comportamental é justamente essa mudança de pensamento negativo para pensamento positivo, de ver as coisas boas e não cair numa depressão. Porque a nossa vida, ela é de todo mundo, cada um tem seus momentos alegres, momentos tristes, só que a depressão ela não é só tristeza. Tristeza a gente sabe, você tem uma perda, né, todos nós. Quanto mais a gente viver, mais a gente vai ter perdas do ente querido, né? Do amigo. E aí a gente ainda tem que buscar força, porque a nossa vida continua. E aí buscar força para superar esse luto e continuar a vida e ficar as lembranças. E a gente precisa conviver com essas lembranças de uma forma mais assim, alegre, quando lembra e saber que deixou lembrança boa, deixou valores, igual quando a gente pensa num pai, numa mãe, que passou os valores para a gente. Então, a gente precisa dar conta de conviver com isso, e já os primeiros tempos é muito difícil, mas depois ir ficando essa lembrança, né, e dessas coisas boas que ficou para a gente, e a gente, então, não ficar pensando só coisa triste, né, porque a depressão ela não é só tristeza, ela é muito mais, né, é a dor da alma mesmo, porque a pessoa chega a tirar a própria vida. E milionário, não estou falando que a gente precisa, né, trabalhar, ganhar dinheiro, fazer o que a gente gosta, cada um tem seus objetivos e precisa de agir para ir em busca dos nossos objetivos, só que tem milionários que suicidam também, né? Então, para ver que aí pensa assim, nossa, mas ele tinha uma mansão, nossa, mas ele tinha tudo, mas ele tinha problemas, né? Que não é só... Todo mundo tem, né? Que todo mundo tem. Então, é preciso de não deixar, então, ficar nessa repetição de coisa negativa para cair na depressão, e aí dá conta de sair, mas é melhor não deixar cair em depressão, né? Ver as coisas boas da vida, porque tem muitas coisas difíceis, né? Cada um tem seus problemas. Às vezes não tem problema de si mesmo, mas tem da família, tem um filho que está dando problema, aí às vezes os pais falam assim, mas eu tenho um filho que tem um outro que dá problema. Cada ser humano tem aquilo que a gente nasce, e a gente, ao longo da vida, vai aprendendo e adquirindo experiência, começando da infância, adolescência, adulta e depois a velhice, né? Então, a forma de receber, por que eles falam, mas são tão diferentes? É diferente porque aquilo que a gente nasce é como um DNA da personalidade. Por isso que a gente nunca vai deixar de ser a gente. Nós somos únicos no universo. Nem os gêmeos idênticos não têm
né, a personalidade igual. Pode ter parecido, né? A gente tem até amigos, você tem alguma coisa em comum, mas a diferença se identifica, mas cada ser humano no mundo, no universo, é único. E a forma de receber, quando voltando, que às vezes os pais falam, mas um dá trabalho, o outro é tão bom, fácil de educar, o outro, mas cada um nasce. E é preciso entender essas diferenças. De um para o outro. Porque a forma de receber também essa educação é diferente, né, que ele recebe. Então precisa de entender que cada um é diferente mesmo. E aí, às vezes, tem que lidar com problemas, né? E isso aí acontece com qualquer pessoa. E às vezes não é problema da gente, você está lidando com o problema da família. E então a vida é assim, é momentos alegres. Agora, uma vez eu li um texto que fala migalhas de felicidade. Esse texto, eu achei, até guardei, não sei. Eu achei interessante. Por quê? Porque a gente tem que aproveitar, não esperar um grande acontecimento para ter uma coisa importante para ser feliz. Não, ele falava aproveitar cada momentinho que a gente está vivendo aquele momento, aproveita aquele momentinho para ser feliz. E o interessante é que cada momento é único. Ele nunca repete igual. Nunca, nem na família, nem... Esse momento nosso aqui, ele pode repetir um dia, mas ele vai ser diferente. Verdade. Né? Assim, eu falo nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo. Então, a gente tem que viver e aproveitar cada momento. E cada momento, se aquele momento está bom, a gente aproveitar para ser feliz naquele momentinho. Né? E que daqui a pouco pode aparecer uma tristeza também, né? Faz parte, né? Faz parte da vida de todo mundo, né? Eu quero registrar aqui uma participação do Etevaldo. O Léo escreve dizendo: parabéns, doutora Zizi, a senhora sabe muito. Então, obrigado, a mulher sabe mesmo, né, meu amigo? É treinada, né? E o Etevaldo escreve dizendo: olha, a Zizi é uma das maiores empreendedoras aqui na cidade de Valparaíso de Goiás. Mulher visionária, construiu o primeiro prédio com elevador, não teve medo de construir e investir na cidade. Escreveu o doutor Etevaldo, nosso convidado. Aí quando eu vim para cá, aí eu pensei, eu tinha alguns terrenos em Goiânia, como eu falei, meu salário ficou um salário bom e eu aproveitei, né? Então eu tinha alguns terrenos. Investi. E depois eu conheci o Hamilton aqui e convidei o Hamilton para a gente comprar aquela casa e derrubar aquela casa. E ele topou, né? Então, aí ele aceitou e depois, assim, aí foi que a gente fez isso, né? Derrubou a casa e fez o prédio. Fez o prédio, né? Então, ele participou, né? Pagando a parte dele e eu acompanhei a construção inteira também, né? E, então, essa de ser o primeiro elevador, né? Acho que eu vou fazer até uma placa e pôr lá, primeiro Aí, então, como foi a decisão de botar um elevador? Porque na época tem o quê? Tem uns 20 anos aquele prédio também? Tem, deve ter uns 25 ou mais. Como foi a ideia de botar um elevador numa cidade que na época ninguém tinha, nem pensava? Porque as pessoas que iam alugar, porque com a cobertura tem 5 lajes, né? E depois a gente até morou lá por um tempo. Quando eu separei do Hamilton, aí eu voltei para o Ville Blanche, que a gente tinha até morado aqui. Ele também foi para outro, e aí transformamos tudo comercial, né? Porque a gente morou lá em cima. E porque as pessoas também que iam alugar falavam, nossa, mas subir... E a gente achou que subir uma escada era muito ruim, né? Ficar subindo escada, né? Eu acho que a gente deve fazer exercício, mas subir a escada é uma coisa muito desagradável. Não é muito. Subir escada na hora que você não está com vontade de subir escada. E aí a gente pensou, né, em colocar o elevador. Nesse primeiro momento nem estava pensando só no comercial mesmo, né? Mas depois foi bom que a gente morou lá por um tempo. Viu a necessidade. E tinha o elevador, né? E então foi isso, essa ideia de subir escada, que não é uma coisa agradável, e também para quem aluga também, né? Gente, doutora Zizi, ela
teve agora nos Estados Unidos comemorando, né, uma homenagem para sua sobrinha que, seguindo a mesma profissão da tia, se formou em psicologia, né? A Sara, né? Como é que foi a história da Sara, doutora Zizi? A Sara, ela tem a irmã gêmea que é a Sofia, né? Sara e Sofia, dois Sara e gêmeos. Sofia. Elas têm agora 23 anos. Elas sempre tiraram nota alta, né? Todas duas, desde pequenininha, centradas. Às vezes eles iam lá, minha mãe, que a gente mantém a casa, e nessa época minha mãe estava viva, tudo, e sempre faz, até hoje ainda faz, às vezes almoço lá, ainda reúne lá, porque a gente mantém a casa dela. E as meninas, eu lembro, todo mundo conversando, fazendo um churrasco lá, e as meninas lá na mesa da Copa, às vezes está lá fazendo churrasco lá na área de churrasqueira, e essas meninas concentradas estudando, e só sempre tirou nota alta, Olha desde aí. pequenininha, desde novinha. E aí passaram para medicina na UNB, na Unicamp e na USP de São Olha Paulo, só. quer dizer, nas melhores, para medicina nas melhores universidades do Brasil, Sim, né? Porque sim. a USP, a Unicamp, tudo, a UNB também, né? Sim, sim. Mas aí, lógico que escolheram a USP, né? Porque é uma referência mesmo, né? A USP pode dizer que é a melhor de todas, né? E aí, as duas, então, foram para São Paulo e entrou na USP, matriculou. A Sara, depois da matrícula já estava pronta, a Sara, a ideia dela já era ir para fora. E descobrindo como que ela ia fazer para ir para fora. Você fez um projeto, ganhou bolsa total, foi para Harvard, fez psicologia. Disse que se via muito mais. Sabe quem está mandando parabéns para a senhora aqui agora? Quem? André, nosso diretor, André Rodrigues, o secretário da CIVAL. Então, boa noite e parabéns. Obrigada, André. Que bom que você está assistindo. E amanhã convido para ir lá assistir a homenagem, viu? Todo mundo lá na Câmara. Muito obrigado, André. Aí então, ela falou que assim, eu gosto de. Eu não queria fazer medicina. Aí foi para Harvard fazer psicologia. Falei que eu conhecia o povo, os povo que eu estudei nos livros lá na universidade, lá, os laboratórios deles lá. E aí ela foi para Harvard, fez esses 4 anos de psicologia lá, formou. E a Sofia continuou na USP, a gêmea dela, né? A Sofia fazendo medicina na USP, continuou. A Sara foi embora. E aí agora a Sofia, enquanto a Sara estava lá, no semestre, a Sofia no início do ano, acho que a Sofia também deu aquele desejo, puxa, minha irmã gêmea foi para fora, e a Sofia tem um doutorado na USP, que você pode ir para fora antes de terminar. Olha só. Que falta 1 ano para ela terminar a medicina. Mas foi bom que a Sara estava lá e ela foi antes da Sara ir embora, né? E aí, então, ela está lá fazendo esse doutorado em saúde pública, né, que pode aplicar aqui no Brasil, né? E a Sofia. E a Sara formou e veio. Quando eu assisti a formatura, e foi quase uma semana disso, de evento todo dia, né, dessa formatura lá em Harvard. É uma cidade, eu não sabia que Harvard existe desde os Estados Unidos, era colônia, não era nem independente, né, 400 anos. Aí ela, quando veio embora com a gente, lá a gente foi para Nova York, depois para Washington, e depois de Washington veio para Brasília de volta. A Sara veio junto, de mudança, saiu, ajudamos até arrumar as coisas lá, tinha que entregar a residência, né, os estudantes, porque todo mundo ela morava nessa universidade. E aí, quando chega aqui, começa a notícia, a primeira brasileira de 400 anos de Harvard, tirar a nota mais alta de 2.000 alunos. E aí, a notícia para todo lado, né? A Sara conseguiu isso. Recebeu uma homenagem na Câmara de Vereadores de Goiânia, 2 homenagens. Prestou homenagem, ela foi lá, nós fomos também. E aí, depois outro ofereceu uma medalha para ela, em nome de uma cientista, parece. Ela já é uma cientista. O trabalho dela de final de curso, tanto que ela é uma pessoa idealista demais, né? De ajudar o ser humano. Acho que ela me puxou, né? Sim. Tem o DNA da tia. Não, e de gostar de conhecer, né? Sim, agora outra, ela falou que estava na Indonésia, da China, foi para a Indonésia, ela aproveita e já conhece. Eu também gosto muito de conhecer, acho que ela tem mesmo muita coisa parecida comigo.
Aí ela, então agora vai para, sobre então, o trabalho final e do doutorado que ela vai fazer na Inglaterra, chegando aqui, ela vai passar em Goiânia agora nesse mês de setembro e vai para Inglaterra. É sobre saúde mental de crianças e adolescentes em situação vulnerável. Olha só. Isso também, o doutorado dela vai ser disso. Então, é isso, né? A gente fica orgulhoso, né? Não é só a família, mas o Brasil ficou orgulhoso, né? Com a Sara conseguir isso, né? Até o Luciano Henrique falou, isso é mais importante do que uma cópia. Ele chegou a falar isso, né? Olha só. Que é um exemplo para vários estudantes, para tudo. Parabéns, né, Sara, por essa feita, né? Em 400 anos, né? A primeira brasileira a ter a atingir essa nota, né? Parabéns, Sara. Vou deixar o convite, estando no Brasil, vem aqui no programa Palavra Franca contar a sua história também, né? Vamos ver, se der tempo, eu vou chamar ela para vir aqui, né? O Etevaldo está dizendo, olha, parabéns pela audiência. Leonardo, André, Luciana também, um abraço, viu, Luciana? Luciana da Estrutura Contábil, um abraço. Meu amigo Etevaldo, obrigado pela participação. Obrigado, André, da Estilo Contabilidade. Obrigado, Léo, do Guia Comercial de Valparaíso. Gente, esse é o programa Palavra Franca em homenagem ao Dia Nacional do Psicólogo, que amanhã será comemorado com uma sessão solene na Câmara Municipal de Vereadores. E uma das homenageadas será a doutora Zizi Martins. Você é o nosso convidado. Doutora, o programa está muito bom, você vai ter que voltar para continuar o papo. Eu quero agradecer toda a nossa audiência que esteve conosco até agora. Quero agradecer a sua presença. E nesse momento eu quero que a senhora mande a sua mensagem aí em homenagem ao Dia do Psicólogo e também para todos os nossos telespectadores que estão até agora conosco assistindo a sua história. Eu agradeço a todos vocês que estão aí assistindo, né, e passando as mensagens. Eu queria terminar assim, então, repetindo assim, desse prazer de ser psicólogo, de ajudar o ser humano a transformar a vida. E eu quero falar, e até daquele dia que eu vim aqui, de 4 sentimentos que se a gente adotar na vida, até já falei de algum aqui agora, mas eu vou resumir falando os 4 de novo. Não falei de todos, mas agora eu quero falar os 4 que eu considero muito importantes para a gente fazer uma transformação e para viver melhor, que é a autoestima. A gente precisa gostar da gente, né? Então, a primeira coisa é ter um amor próprio. Outro sentimento é a empatia, que é entender o outro, é não querer fazer para o outro o que a gente não quer para a gente, é esse sentimento de empatia, de ver o outro ser humano como uma pessoa importante e não querer para ele o que a gente não quer para a gente. Então, é o sentimento de empatia. Outro sentimento é de gratidão. Às vezes a gente tem tanta coisa boa e que muita gente não tem. Tem gente que não tem nada, né? Então, a gente precisa de ser grato pelo que nós temos, ver tudo de bom que a gente tem e ser grato por isso. E outro sentimento é o perdão, é não guardar mágoa. Então, esses 4 sentimentos é muito importante a gente adotar na vida e para fazer essa transformação de vida. Então, enquanto eu quero ser psicólogo, eu nunca quero parar de trabalhar, né, com a psicologia. Eu acho que quanto mais a gente vive, mais experiência a gente tem e mais condição de ajudar outras pessoas, quanto mais a gente vive. E então, por isso, eu não quero nunca, né, enquanto eu tiver corpo e mente bem, eu quero ser psicólogo e quero ajudar o ser humano a ser mais feliz, e assim também eu sou mais feliz, né? Assim. E muito agradeço bem a todos e espero amanhã, né? Quem puder ir lá assistir essas homenagens, não é só para mim, para outros psicólogos também do município, né? E fiquei muito feliz de saber que tem, né, em todas as áreas do município. Eu fiz uma visita, tanto a educação, saúde e área social, e fiquei muito feliz de saber, né, que quando eu vim não tinha, né, e eu pude ajudar as pessoas também. E agora existe profissionais em todas as áreas. Amanhã também alguns receberão homenagem lá na Câmara. Então, boa noite a todos e
agradeço, né, a audiência de todos que estão aí assistindo. Obrigada, Jamis, pela oportunidade. Obrigada, senhora doutora. Falando dessa ciência tão importante, né, para a vida, né, para a sociedade. Tá mandando também um abraço para a senhora Ana Lu Canuto. Ana Lu, um abraço. Pois é, Ana, um abraço. Quanto tempo que a gente não encontra. Ela escreveu aqui, ó, tia linda demais, ser humano único, minha amiga. Ô, André, obrigado, Ana Lu, obrigado, Tevaldo, obrigado, Léo, obrigado, pessoal, por estar conosco até agora. Ó, guardou aí a mensagem? São 4 sentimentos: amor próprio, empatia, gratidão e perdão, para viver melhor, para viver bem, para a sua saúde mental. Deixa eu acrescentar mais um que eu esqueci de falar. Mais um, anota aí. A espiritualidade, ter uma religião ajuda muito, a fé ajuda muito. Então, esse é muito importante, né? Até a ciência, né? A medicina já viu que certas doenças que eles já nem acreditavam mais, a pessoa que tem fé, ela acaba sarando às vezes. Superando, né? Então é muito importante também a gente ter fé, né? E acrescentar nas nossas vidas. Olha aí, ó. Empatia, amor próprio, gratidão, perdão e fé. 4 dicas. Um abraço para Dona Lúcia, que está até agora me assistindo, viu? Dona Lúcia, obrigado. Um abraço, Dona Lúcia, Tevaldo. Gente, o programa vai ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Uma boa noite a todos. Lembrando, sexta-feira que vem tem mais. A partir das 22 horas, programa Palavra Franca. Não se esqueçam, eu sempre digo que amanhã vai ser melhor do que hoje. Isso é fato. Né, meu amigo Etevaldo? Obrigado, Deus abençoe. Mas, gente, pode ter certeza, eu te espero aqui sexta-feira que vem, sabendo que se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, eu estarei com Ele. Tchau, pessoal. Boa noite. Um abraço. Tchau, Etevaldo.